Ouve agora, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quarta-feira, 20 de maio de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 77-3444-1043. E acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Samuel. Boa tarde para você, ouvinte, para você ligado aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que só está começando nesta quarta-feira, hoje, dia 20 de maio. Estamos juntos por aqui. Muita informação para você a partir de agora. Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove nesta quarta-feira, mínima de 17 com a máxima de 28 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Temperatura mais amena hoje, né? Em toda a nossa região, e pelo visto tende a cair um pouco mais ainda até o final de maio, viu? Até o final de maio, e a tendência também é que com a chegada de junho aí, certamente as temperaturas despenquem aí ainda mais com a chegada também aí do inverno. Tá bom, gente? Certinho? Estamos começando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tem muita informação para você a partir de agora aqui na Portal Sudoeste. Vamos juntos e a gente começa falando o seguinte: caso de suspeita de estupro de vulnerável é investigado em Livramento de Nossa Senhora. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de suspeita de estupro de vulnerável na noite desta terça-feira, 19 de maio, no bairro Benito Gama, em Livramento de Nossa Senhora. Segundo informações da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h50, após a mãe de uma criança de 3 anos denunciar um possível abuso ocorrido no último dia 16 de maio. Conforme relato apresentado aos policiais, o principal suspeito seria o próprio pai da criança. Após chegar ao local, a equipe policial acompanhou o responsável legal e a vítima até a unidade de pronto atendimento UPA para a realização de atendimento médico e exame clínico. Conforme a ocorrência, a médica responsável informou que o exame realizado na unidade não permitiu confirmar a situação denunciada, ressaltando que a constatação técnica depende de perícia especializada. Ainda de acordo com o registro policial, durante o atendimento, a criança teria relatado em mais de uma ocasião ter sofrido contato íntimo praticado pelo suspeito. Diante da denúncia, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Brumado, onde o caso passou a ser investigado e as medidas legais serão adotadas. Isso, portanto, atendido ontem pela PM aqui em Livramento de Nossa Senhora. Vamos aguardar então aí as investigações deste caso, né? Polícia Civil segue acompanhando, vamos aguardar também os exames aí mais aprofundados, conforme o relato da médica plantonista também, né? Ok, gente? 12:10. Polícia Militar conduz funcionários à delegacia após discussão em empresa de Brumado. Uma discussão entre funcionários de uma mesma empresa mobilizou a guarnição do CETO, né? Da Companhia de Emprego Tático Operacional CETO, do 24º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de terça-feira, 19, em Brumado. A ocorrência foi registrada por volta de 12:50, na região do anel viário da BR-030. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação SICOM para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo o suposto uso de arma de fogo dentro do ambiente de trabalho.
No local, um homem de 42 anos relatou aos policiais que havia se desentendido verbalmente com outro funcionário de 30 anos e que durante a discussão teria sido ameaçado pelo colega que supostamente estaria armado. Diante da denúncia, os policiais realizaram abordagem nos envolvidos, além de uma busca pessoal e uma varredura no perímetro da empresa. Apesar das acusações, nenhuma arma de fogo ou arma branca foi localizada. Funcionários que testemunharam a confusão confirmaram que houve um desentendimento entre os trabalhadores, mas afirmaram não ter visto qualquer arma durante a situação. Como os ânimos permaneciam exaltados e houve relato de ameaça, os dois envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Brumado, onde a ocorrência foi registrada para adoção das medidas cabíveis. Será que a empresa vai se pronunciar? A gente não sabe quem é a empresa, né? Qual é a empresa, do que se trata, o que aconteceu, mas é aquela coisa, né? Seria interessante também, né? Porque não só essa questão, mas também acredito que mesmo que não se pronuncie, porque ela não é obrigada a se pronunciar e ela também não foi citada, mas também tomar uma atitude com relação a isso, né? Porque dentro de um ambiente de trabalho, meu irmão, é complicado aí uma situação dessa, né? Situação bem lamentável mesmo, viu? E vamos prosseguir aí, Samuel. Idosa fica ferida após confusão entre vizinhos no centro de Itanhaçu. Uma confusão entre vizinhas terminou com uma idosa ferida e danos em um estabelecimento comercial na noite de segunda-feira, dia 18, no centro de Itanhaçu. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do 24º Batalhão foi acionada por volta das 18 horas para atender uma ocorrência de desentendimento entre moradoras da região. A solicitante, proprietária de uma lanchonete, informou que a vizinha teria invadido e danificado parte do imóvel comercial. Ao chegar ao local, os policiais constataram os danos causados no estabelecimento. Durante a ocorrência, os militares encontraram a mãe da comerciante, uma idosa de 86 anos, com um ferimento na cabeça. Segundo o relato da vítima, o corte foi provocado por um pedaço de tijolo arremessado pela vizinha durante a discussão. Apesar do ferimento ser considerado de pequenas proporções, a situação mobilizou a equipe policial. Diante da agressão e dos danos materiais registrados no comércio, os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Territorial de Brumado, onde a ocorrência foi apresentada para a adoção das medidas cabíveis. Luiz. Então tá aí, né? 12h13, situação lamentável, né? Então, ocorrida aí, né? Mais um caso, infelizmente, ocorrido na nossa região, com esse relato aí, portanto, lá de Itanhaçu, né? Essa ocorrência sendo registrada aí no município de Itanhaçu, tá bom, gente? 12h13, 12h13, esse é o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, sempre com muita informação no seu rádio. Polícia Civil prende homem flagrante por roubo em Macaúbas. Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Macaúbas, prendeu em flagrante um homem de 26 anos após roubar o celular de um idoso de 83 anos, utilizando uma arma branca na Feira Livre no centro de Macaúbas. De acordo com informações da ocorrência, investigadores realizavam diligências na região quando tomaram conhecimento do roubo e iniciaram buscas nas proximidades, localizando o suspeito. Durante a abordagem, os agentes encontraram a arma utilizada no crime e o aparelho celular pertencente à vítima. Após consulta ao sistema, foi identificado que o suspeito já possui outros registros em seu desfavor, a exemplo de crimes contra o patrimônio. Ele foi conduzido à unidade policial para adoção das medidas cabíveis e segue à disposição da justiça. O celular foi restituído à vítima. Então é muita cara de pau, né? Menino, muita cara de pau. 26 anos e aí querendo roubar o idoso de 83, né? Agora vai responder lá, né? Espero que fique detido, porque eu tenho medo da tal da audiência de custódia, né? É o meu medo, viu? Pessoal, 12h14, Hugo Costa deve apoiar Vitor Bonfim para deputado federal e fortalece a articulação política no interior da Bahia. O empresário e ex-vice-prefeito de Guanambi, Hugo Costa, deve declarar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Vitor Bonfim à Câmara Federal. A aproximação entre os dois ganhou força durante a Expo Guanambi 2026, onde Vitor Bonfim esteve ao lado do governador Jerônimo Rodrigues visitando o estande da Comercial Araguaia, empresa de propriedade de Hugo Costa. Nos bastidores da política regional, a possível parceria é visto como estratégica, né, e capaz de ampliar ainda mais a presença de Vitor Bonfim no interior da Bahia, especialmente na região sudoeste e oeste do estado. A Comercial Araguaia, comandada por Hugo Costa, recentemente expandiu suas atividades com a implantação de uma importante filial em Barreiras, fortalecendo sua atuação econômica na região oeste baiana.
Questionado sobre a possibilidade de apoiar Vitor Bonfim para deputado federal, Hugo Costa adotou um tom de cautela, mas deixou a porta aberta para uma futura aliança. Vitor Bonfim foi meu colega na Câmara de Vereadores de Guanambi, uma pessoa com quem sempre tive boa relação de amizade e política, afirmou. Durante o encontro na Expo Guanambi, acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, Vitor Bonfim também defendeu a importância da manutenção de políticas de incentivo ao desenvolvimento industrial na Bahia, como o programa Desenvolve, pauta considerada importante pelo empresariado baiano. A possível adesão de Hugo Costa ao projeto político de Vitor Bonfim é visto como mais um movimento de fortalecimento da pré-candidatura do deputado, que vem ampliando apoios em diversas regiões da Bahia e consolidando alianças ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. Então tá aí, né? Então tá aí, tudo indica que o vice lá vai acabar aí, pode acabar apoiando aí, portanto, o deputado Vitor Bonfim, né? Estão aí conversando e tá, portanto, aí já se encaminhando aí para esse desfecho, né? Samuel Tadeu e ouvintes, nós começamos falando aqui de Livramento de Nossa Senhora, de um suposto caso de estupro de vulnerável que está sendo investigado, inclusive acompanhado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, né? E nós vamos voltar a falar de Livramento, isso porque um homem foi preso após atirar aí contra a ex-companheira em Livramento de Nossa Senhora, e esse caso ocorreu ontem, gente, na segunda-feira, dia 19, né? Essa mulher ela foi baleada no braço, portanto, aí na noite de ontem, terça-feira, 19, melhor dizendo, corrigindo aí, aqui no bairro Estocada, em Livramento de Nossa Senhora, durante essa ocorrência registrada como ameaça e tentativa de feminicídio. De acordo com informações da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, os agentes foram acionados por volta das 21h30, após denúncias de que um homem estaria ameaçando a mulher e afirmando que colocaria fogo na residência. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por populares de que o suspeito havia efetuado um disparo de arma de fogo contra a ex-companheira, atingindo o braço da vítima, motivado pela não aceitação do fim do relacionamento. Durante as diligências, a equipe localizou o suspeito tentando fugir por imóveis vizinhos. Na tentativa de escapar, ele caiu de uma altura aproximada de 5 metros e ficou desacordado. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado para prestar socorro. A vítima e o suspeito foram encaminhados para atendimento médico e permanecem internados. O estado de saúde deles é considerado estável. Então tá aí, fato lamentável, sendo registrado na noite desta terça-feira, aqui em Livramento de Nossa Senhora. Lamentável mesmo. E fica aquela reflexão, né, gente? Quando o relacionamento não tá bom, não tá legal e tal, parte, vai cada um pro seu lado e tal. A gente sabe que às vezes a separação ela é difícil, né? Principalmente em casos até mesmo que tem filhos, entre outras coisas e tal, mas em alguns momentos ela é necessária. Infelizmente, ela é necessária. E ninguém é dono de ninguém, né? Ninguém pode colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar, obrigar a estar com ela ali ao lado o tempo todo. Lembrando, o mundo é cheio, o mundo tem bilhões de pessoas, então você segue sua vida e você vai encontrar, cada um tem aquele sapato que lhe cabe, cada pé tem o sapato que lhe cabe, né? Então, pelo amor de Deus, nada de violência contra mulheres, não, mesmo de mulheres contra homens, nada disso. Conversem de forma séria, de forma civilizada e façam aí um término consciente, um término aí realmente com muita compreensão, e siga cada um suas vidas, né? Quem ama também deixa partir, segue sua vida, se for seu, volta um dia. Paciência, tá bom? Então fica aí essa reflexão aí, mas infelizmente com esse registro lamentável ontem aqui em Livramento de Nossa Senhora. Vamos prosseguindo por aqui, gente, falando o seguinte: Polícia Civil apura falsa comunicação de sequestro em Guanambi. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Guanambi, instaurou um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, para apurar falsa comunicação de crime envolvendo uma jovem de 18 anos investigada por relatar uma suposta extorsão mediante sequestro no município de Guanambi. De acordo com a ocorrência, o pai da jovem procurou a unidade policial na manhã de segunda-feira 18, após não conseguir localizar a filha, mesmo realizando buscas em diversos locais. O namorado, né, da jovem também apresentou mensagens recebidas por aplicativo enviadas por um número desconhecido, contendo ameaças de morte e referências a um possível sequestro. Durante as investigações, a Polícia Civil constatou que a situação se tratava de uma falsa comunicação de crime motivada por desentendimentos. Conforme apurado, as mensagens ameaçadoras enviadas ao rapaz teriam sido produzidas pela própria suposta vítima. Diligências de campo e ações de inteligência foram realizadas pela 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, e pelo Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação GAT Semiárido, com o objetivo de localizar a jovem e verificar a possível participação de outras pessoas
Na ocorrência, a mulher foi localizada na madrugada desta terça-feira 19 em uma residência no bairro São Francisco, em Guanambi, na companhia de amigos, sem sinais de violência ou privação de liberdade. As investigações seguem para total esclarecimento dos fatos. É brincadeira? Forjou o próprio sequestro com o intuito de tirar aí, certamente, bens materiais dos familiares, né? Pelo visto, ao que tudo indica. Vamos aguardar melhor aí as investigações, mas a Polícia Civil tá então aí se debruçando sobre esse caso, né? Ocorrido então nesta semana lá no município de Guanambi, viu? Situação aí bem complicada, aliás, bem complicada mesmo. Vamos voltar a falar de Brumado. Polícia Militar conduz mulheres à delegacia após conflito por cobrança de dívida. Uma ocorrência de ameaça motivada por desacordo financeiro mobilizou uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar, base Minério, na manhã desta terça-feira 19 no bairro Novo Brumado, em Brumado. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 7 horas via SICOM para atender uma denúncia envolvendo intimidação durante uma cobrança de dívida em uma residência da localidade. No local, os policiais ouviram a moradora de 39 anos que relatou que uma mulher de 42 vinha comparecendo repetidamente ao imóvel para exigir o pagamento de valores emprestados. A solicitante confirmou a existência da dívida, já que dura mais de um ano, mas afirmou que o atraso ocorreu nos últimos 3 meses e que atualmente enfrenta dificuldades financeiras para quitar o débito. Já a outra envolvida alegou que necessita receber o valor com urgência, pois teria intermediado o empréstimo junto ao próprio irmão. Diante do impasse e das acusações de intimidação e sem acordo entre as partes no local, a guarnição encaminhou as 2 mulheres para a Delegacia Territorial de Brumado, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis. Aí, rapaz, e agora? Como é que fica? Porque chega lá, a justiça vai falar assim, tá ali devendo, tá e tal, mas para que você emprestou? E agora? Pois é, né? Fato esse aí, portanto, ocorrido lá em Brumado. Comerciante imobiliza suspeito de furto e aciona a PM em Tuaçu. Um homem suspeito de furtar um mercadinho foi conduzido à delegacia na tarde de terça-feira, dia 19, em Tanhaçu, após ser localizado e imobilizado pelo proprietário do estabelecimento com a ajuda do filho. A ocorrência foi registrada por volta das 12 horas e 15 minutos pela guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar, base Minério. Segundo informações da Polícia Militar, o comerciante de 56 anos relatou que percebeu um homem observando o depósito do mercadinho na segunda-feira. Ao abrir o estabelecimento no dia seguinte, constatou o desaparecimento de diversas mercadorias e decidiu procurar o suspeito por conta própria. O homem foi encontrado dormindo às margens do Rio das Contas. O comerciante e o filho de 19 anos conseguiram conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar, acionada por meio do telefone funcional da guarnição. De acordo com a vítima, foram furtadas bebidas e fogos de artifício do depósito do estabelecimento. Durante a abordagem, os policiais encontraram parte do material furtado em posse do suspeito. Após a ocorrência, o comerciante e o suspeito e uma testemunha foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde o caso foi registrado para adoção das medidas legais cabíveis. Muito bem. Então tá aí, né? Ele mesmo, junto com o filho, conseguiu mobilizar, né? Mobilizou, fato esse ocorrido lá em Tanhaçu. É isso mesmo, viu? Em Tanhaçu. Meio-dia 32, a gente fala agora de encruzilhada. Uma estudante conquistou medalha de Olimpíada Brasileira em língua inglesa. Essa aí é das minhas, viu? A estudante Rafaela Machado, do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual de Tempo Integral José Palles Sobrinho, no município de Encruzilhada, conquistou medalha de ouro na categoria nível 3 na Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa, OBLI. A competição aconteceu neste mês de maio. Realizada em uma única etapa online, a prova foi composta por 30 questões objetivas e 10 de áudio e vídeo, com o objetivo de desafiar os jovens a explorarem o idioma estrangeiro em diversas habilidades como leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral. A iniciativa busca ainda incentivar o aprendizado, promover a competência intercultural e preparar os alunos para as oportunidades de um mundo globalizado.
A professora de língua inglesa do Colégio José Pales Sobrinho, Liliana Almeida, disse que divulgou a competição para as turmas e Rafaela topou o desafio de imediato. Ela tem uma aptidão natural com a língua inglesa por ser autodidata. Aproveitei esse talento e promovi alguns simulados para dar ainda mais segurança, né? Destacou aí a educadora. Para a medalhista, a experiência trouxe novos aprendizados e ajudou a ter uma ampla percepção do nível de fluência no idioma. Eu sempre treino, né? Diz ela aqui, olha, no caso, né? Ela colocando aqui que sempre treina, né? Eu sempre treino meu inglês no dia a dia com músicas, filmes e séries. Então, quando fui fazer a prova, estava relativamente fácil, mas não imaginava que iria ganhar ouro, declarou a estudante. Rafaela ressaltou que a família sempre teve um papel fundamental na educação. Filha e neta de professores, a jovem relatou que o pai, Rafael Machado, é docente de inglês e sempre a incentivou a estudar. Eu aprendi a falar inglês sozinha, mas sempre tive o apoio do meu pai dentro de casa para tirar minhas dúvidas, apontou. O pai reforçou que a filha sempre foi dedicada com as tarefas escolares. Rafaela sempre foi muito estudiosa e aplicada. Quando chegam os períodos de avaliação, ela sempre me chama para estudar junto e prestar suporte, né? E, no caso aí comentou o Rafael. Ele contou também que a família recebeu aí com surpresa a notícia da premiação. Todos nós ficamos muito felizes por ela. A princípio, achamos que fosse alguma atividade mais focada na escola, mas quando ela chegou em casa e explicou que era uma competição nacional, ficamos muito orgulhosos. Disse e completou aí, finalizou, portanto, o Rafael. Agora a medalhista já foca nas suas energias, né? Foca as energias em novos e maiores desafios, como o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Movida pela mesma dedicação que já levou o ouro à Olimpíada Brasileira de Língua e de Línguas Estrangeiras, a estudante sonha em cursar medicina. Eu quero muito ingressar na universidade, por isso já comecei a me preparar. Como estou no 2º ano, farei a prova neste ano para treinar e no ano que vem vou atrás da minha vaga, disse. Quanto ao aprendizado, né, em outros idiomas, Rafaela não quer parar no inglês e enxerga o domínio de outras línguas como um passaporte para o futuro. Pretendo ampliar vários outros idiomas, principalmente francês e espanhol, revelou a jovem, mostrando que a medalha de ouro é apenas o primeiro de muitos pódios que ainda pretende alcançar no meio da educação. Parabéns aí para Rafaela, né? Parabéns para ela. Eu vou ser sincero, quando eu estudava, eu amava estudar inglês. Inclusive também já ganhei premiação na escola com atividades de inglês, né? Porque eu só tirava notas excelentes também, né? Era muito bom no inglês, eu amava inglês. Até hoje eu gosto muito do inglês, nunca fiz nenhum curso avançado e tal. Foi sempre, né, realmente o básico que eu aprendi na escola, mas tinha realmente assim excelentes notas. Eu tinha muita facilidade. Inclusive a única vez que eu fiz o Enem, porque só fiz uma vez, acertei todas as questões da língua inglesa. No Enem, acertei todas, né? Então, assim, o inglês realmente ele é fascinante para quem gosta, para quem curte. Eu particularmente gosto pra caramba, né? Já tá enferrujado, não tenho mais acompanhado nada de filme legendado, entre outras coisas, para poder realmente, né, me atentar aí ao inglês. Mas é um idioma magnífico e outra coisa, gente. É importante que as pessoas tenham pelo menos o básico de outros idiomas também, né? Pelo menos aí, principalmente o inglês, que é o idioma mais falado no mundo. É o mais falado no mundo, então é importante que tenha esse conhecimento para poder se abrir portas, para contar em currículos, para poder, se for viajar também para fora do Brasil um dia, não ficar lá perdido, entre outras coisas, né? Então tem diversos cursos hoje, cursos hoje de inglês Brasil afora, diversas faculdades aí mostrando, né, trazendo aí realmente o curso para pertinho de casa. Tem curso EAD, entre outras coisas. E detalhe, não são cursos com valores explosivos, aquele curso eu não posso pagar, pode, até né? mesmo na internet você encontra alguns cursos grátis. Exatamente, né? Básico. Então é dedicação, é esforço e vamos aprofundar. Galerinha jovem aí, ó, que gosta, mas eu sou bom em português, mas eu sou bom em biologia, não sei o que e tal. Meu irmão, não importa, eu sou bom em matemática, estude inglês. É muito importante, né? Ter outro idioma também aí. É bom para o seu currículo e também para o seu desenvolvimento social, enfim, entre outras coisas, para o seu sucesso, para a sua carreira, tudo isso ajuda muito. Então não se esqueça, viu? O inglês é muito importante. Polícia Militar recupera veículo com restrição de furto e roubo na zona rural de Ituaçu. A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto e roubo na tarde desta terça-feira, dia 19, no povoado da Melancia, zona rural de Ituaçu. Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, Base Minério, a ocorrência foi registrada por volta das 17 horas
após a guarnição da Rádio Patrulha ser acionada pelo comandante da companhia para averiguar a denúncia sobre um automóvel suspeito circulando na localidade. Com as características do veículo em mãos, os policiais seguiram para a região indicada e iniciaram rondas e buscas pelo povoado. Durante a ação, a guarnição localizou um veículo modelo Ford Ka. Após consulta de dados identificadores nos sistemas de segurança pública, os militares constataram que o automóvel possuía restrição de furto e roubo. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Territorial de Ituaçu, onde ficará à disposição da Justiça para as medidas cabíveis, Luiz. Então tá aí, né? Então tá aí, vamos lá, viu? Vamos prosseguindo aqui. 12:39, pessoal, o professor é solto e servidores denunciam um clima de terror e perseguição em Riacho de Santana. A liberdade de um professor após uma intensa batalha judicial trouxe à tona denúncias de irregularidades e um clima de insegurança no fórum de Riacho de Santana. Documentos acessados pela reportagem e relatos de servidores indicam uma suposta conduta inadequada de um magistrado e de um ex-delegado que teriam exercido pressão sobre os funcionários, testemunhas e até sobre uma adolescente envolvida em um processo criminal. A defesa do docente, conduzida pelo advogado Aslon Victor Rodrigues Lima, sustenta que houve falsificação de depoimentos e abuso de autoridade na instrução do processo. Segundo os advogados, a prisão preventiva foi revogada após desconstrução de provas que teriam sido forjadas. Agora, a defesa questiona a imparcialidade do juízo substituto, alegando que o sorteio que definiu o magistrado responsável pelo caso não incluiu juízes especializados, em direito criminal, concentrando o processo em um colega de formação do magistrado denunciado. Servidores do fórum, sob a condição de anonimato por medo de retaliações, detalharam um ambiente de constante pressão psicológica. Os relatos apontam para reuniões de intimidação, humilhações públicas contra funcionários vulneráveis e a condução irregular de depoimentos de menores de idade sem a presença de responsáveis legais. Além disso, há denúncias de que o magistrado teria adotado postura persecutória, no caso aí, durante sessões do Tribunal do Júri, gritando e intimidando réus absolvidos pelos jurados. Diante das acusações, a defesa do professor mantém a pressão pelo reconhecimento da nulidade integral do processo por parte do Tribunal de Justiça da Bahia. O caso, que também envolve denúncias de assédio sexual e forja de documentos por parte de um delegado já exonerado, segue sob monitoramento enquanto familiares e servidores aguardam o posicionamento oficial das instâncias superiores sobre as condutas relatadas na comarca. Ih, rapaz, tá dando o que falar esses assuntos aí, né? Essa questão lá de Riacho de Santana, viu? É delegado exonerado, sai uma versão, sai outra, é pressão, é não sei o quê. E vou te dizer um negócio, parece que ainda vai ter muito pano pra manga nessa situação aí ainda, viu? Parece que ainda vai dar muito pano pra manga. Vamos pra matéria política agora, né? Centrão tenta travar fim da 6x1 e abre brecha para a jornada de 52 horas semanais. Uma emenda apresentada por deputados do Centrão, a proposta de emenda à Constituição PEC 221/2019, reacendeu o debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. O texto foi protocolado no último dia 14 de maio pelo deputado Sérgio Turra, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta do fim da escala 6x1. A PEC original prevê a redução gradual da jornada semanal de trabalho para 36 horas ao longo de 10 anos. No entanto, a nova emenda altera esse modelo ao estabelecer jornada padrão de até 40 horas semanais, mantendo o limite atual de 44 horas até que uma lei complementar regulamente as mudanças. O ponto que mais gerou repercussão é a autorização para que acordos individuais ou negociações coletivas ampliem a jornada em até 30% acima do limite constitucional. Com isso, a carga horária semanal poderia chegar a 52 horas. Além disso, a proposta amplia a possibilidade de prevalência do negociado sobre o legislado em temas como banco de horas, escalas de trabalho, compensação de jornada, teletrabalho, intervalos, controle de ponto e trabalho intermitente.
Outro trecho da emenda estabelece que as mudanças só passariam a valer 10 anos após promulgação da PEC. Mesmo após esse período, a redução de jornada dependeria da aprovação de uma lei complementar. A proposta também prevê exceções para setores considerados essenciais, como áreas ligadas à saúde, segurança, abastecimento e infraestrutura, que poderiam continuar adotando jornadas de até 44 horas semanais. A emenda ainda será analisada pelo relator da comissão especial antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados. Ai, meu pai, é brincadeira? Não, esses são os candidatos que o povo elegeu. O povo elegeu e vai eleger de novo. E vai votar nos mesmos, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Vão votar nos mesmos deputados lá que estão em Brasília. Centrão, né? Viu? Centrão. Nos mesmos federais. Centrão que mais ligado à direita, né? É isso. Todos eles, a maioria ligada à direita. Infelizmente. Quer ver outra aqui, ó? Meio dia 50, 9 deputados federais da Bahia apoiam emenda que adia fim da escala 6x1 para 2036. 9. Tem os nomes aí? Tem. Agora, ó. 9 dos 39 deputados federais da Bahia assinaram uma emenda apresentada na Câmara dos Deputados que propõe adiar para 2036 a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 previstos nas propostas de emenda à Constituição PECs em tramitação no Congresso Nacional. A proposta foi protocolada pelo deputado Tião Medeiros na comissão especial responsável pela análise das PECs sobre o tema. O texto estabelece um período de transição de 10 anos para que as mudanças passem a valer integralmente. Entre os parlamentares baianos que apoiaram a emenda, vamos lá, estão Capitão Alden. De que partido? Não tem aqui. Aí está aí, Capitão Alden, Arthur Oliveira Maia, Arthur Maia, José Rocha, Roberta Roma. Sim, senhor, José Rocha, Roberta Roma, João Carlos Bacelar, Diego Coronel, Paulo Aze, Rogéria Santos e Cláudio Cajado. Segundo o autor da emenda, a proposta busca reduzir os impactos econômicos da mudança para empresas. O texto também prevê medidas de compensação fiscal aos empregadores, como a redução da alíquota do FGTS de 8% para 4%. A isenção da contribuição patronal ao INSS para novas contratações destinadas à cobertura das folgas adicionais. A proposta ainda abre possibilidade para que setores considerados essenciais permaneçam autorizados a adotar jornadas de até 44 horas semanais. As atividades que se enquadrariam nessa condição seriam definidas posteriormente por meio de lei complementar. A emenda está sob análise do relator da comissão especial, Léo Prates, que deverá decidir se as alterações serão incorporadas ao relatório final da proposta. Atualmente, a Câmara analisa a PEC número 221/2019, como falamos anteriormente aí, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, que prevê a redução gradual da jornada semanal para 36 horas. Também tramita em conjunto a proposta apresentada pela deputada Érica Hilton, que propõe a implementação da semana de 4 dias de trabalho. Essa aqui pode esquecer, viu, Érica? Pode esquecer, Érica Hilton não vai. Não vai. 3 dias de trabalho é para eles lá, que ganham 40, quase 50 mil reais para arrebentar, para lascar com o povo brasileiro. Em 3 dias de trabalho é para eles, que não vão lá trabalhar e quando vão, vai para lascar com o povo. Esses aí sim. Essas aí é a prova. Você vê, quando foi para fazer a redução da maioria dos bandidos aí, reduzir a pena do pessoal lá do 8 de 1, não sei o que, 8 de 1 e os cambal, foi rapidinho. E para não mostrar a identidade. Calma, mas para reduzir a carga horária de trabalho, para reduzir a escala 6x1, é 10 anos. Então, esses aí são os deputados que vocês elegeram. E nomes conhecidos. Nomes conhecidíssimos. Você pode ter certeza disso. Olha, você perguntou sobre os partidos dos deputados da Bahia que votaram aí, para poder, contra aí, né? Votaram para poder esperar isso até 2036. Capitão Aldo é do PL. Roberta Roma é do PL, João Carlos Bacelar é do PL, o Arthur Oliveira Maia também é do União Brasil, tudo ligado ao PL, viu? José Rocha do União Brasil, Paulo Aze do União Brasil, Diego Coronel do Republicanos e Cláudio Cajado do PP. Você pode ter certeza, entendeu? Agora guardem esses nomes aí. Eu quero que vocês não esqueçam disso, viu? Porque as eleições estão chegando, viu? Agora e outra, cabe também, viu? Tem vezes que tem pessoas que não procuram assistir os telejornais para ver o que se passa na Assembleia, ou na Câmara, ou no Senado, mas
No período eleitoral, tira um tempinho, assista os programas. Não, Samuel, não, eu não assisto. A gente que trabalha com imprensa, inclusive, com rádio, TV, jornal, não sei o que e tudo, a gente tem que, vamos colocar assim, a gente é obrigado a colocar isso no ar. Pela lei, as emissoras têm que colocar isso no ar. Então, querendo ou não, tem que colocar no ar. Mas eu não assisto. Você sabe por quê? Porque o programa político, ou aquele horário eleitoral, então, não sei o quê, ali só é mentirada. Só é conversa fiada. Lá é o mesmo discurso que vai mudar, que vai trabalhar em prol do trabalhador, que vai defender a causa do povo, que vai defender a causa social, que não sei o quê. Depois que passa, depois que passa, aí é que o pau quebra. Então eu não assisto, eu acompanho durante os 4 anos. Igual aí, PEC da blindagem, votaram a favor, a maioria aqui, que eu citei os nomes aqui. Você já tem a lista. Tem a lista, foram os mesmos que votaram a favor da PEC da blindagem, você lembra? Aquele negócio, não quero ser investigado, foram os mesmos. São os mesmos que estão sendo contra a escala, o fim da escala 6x1. Então o povo tem o poder na mão. Tem o poder na mão, né? Reelege se quiser. Fica os mesmos aí, igual fica aí prefeito, vereador, não sei o que, aí aposentando, mamando, quando sai coloca o pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, o primo, porque quer. O povo tem o poder na mão. Você tá entendendo? Então assim, se tá ruim porque a culpa é do povo, a culpa não é deles. A culpa é do povo que acredita em Papai Noel. Né? Que acredita em Chapeuzinho Vermelho. Pro futuro dos jovens é triste, né? Não, pro futuro dos jovens não, pro futuro de todo o país, né? Pro futuro de todo o país. Nós estamos falando sobre a escala 6x1, né? Porque eles, ao invés de reduzir e aceitar a redução de 6x1 para 5x2, não. Eles querem aumentar para 52 horas. É escravidão. Eles acham que tá pouco, entendeu? Que tá trabalhando pouco, tem que trabalhar mais. Então é isso, mas não é novidade pra mim, né? A elite sempre foi assim, né? Essa galera que vota aí, que tem o apoio da elite, eles votam a favor realmente de quem tem grana, de quem tem dinheiro, de platões, e o povo que se lasque, né? O povo que se exploda. Então isso pra mim não é novidade, nunca foi. Enganaram muito isso aí, agora eu particularmente nunca fui enganado. E nunca nem em 2018, né? Nem em 2022, e nem em 2026, e nem em 2030, e nem nunca, porque eu conheço. Eu acompanho tudo. E outra coisa, eu não tenho memória curta. Eu não tenho memória curta, o povo tem memória curta, eu não tenho. Graças a Deus não, né? Graças a Deus não tenho, nunca tive. Vamos lá, vamos prosseguindo aí. Vamos falar aqui de mais informações. Olha, homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência em Itapetinga. Na segunda-feira, dia 18, na última segunda-feira, a Polícia Civil da Bahia efetuou a prisão em flagrante de um homem de 30 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica em Itapetinga. Conforme as apurações, a vítima, uma mulher de 29 anos, companheira do investigado, havia sido agredida por ele em abril deste ano. O fato que motivou a concessão da medida protetiva. A ação ocorreu no bairro Nova Itapetinga por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, o NEAM Itapetinga, e a Delegacia Territorial ADT de Itapetinga. As equipes realizavam diligências no local com o objetivo de localizar o contato de uma testemunha mencionada no procedimento investigativo relacionado à violência doméstica. Ao chegarem à residência indicada, os policiais encontraram o investigado no mesmo ambiente que a vítima, mesmo havendo medida protetiva vigente em seu desfavor. Durante a abordagem, o suspeito confirmou ter conhecimento da decisão judicial que o impedia de manter contato ou se aproximar da vítima. Diante da contestação do descumprimento da ordem judicial, foi dada a voz de prisão em flagrante ao investigado. Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo custodiado à disposição da justiça. Então tá aí, né? Não tá aí. Lá no Itapetinga, né? O Ministério Público da Bahia, gente, fez uma recomendação de medidas para combater evasão escolar em Ibitiara. O Ministério Público do Estado da Bahia recomendou ao município de Ibitiara, no último dia 14, que adote medidas para assegurar o direito à educação e à frequência escolar de crianças e adolescentes da comarca. O documento, de autoria do promotor de justiça Lucas Peixoto Valente, aponta a omissão no município na realização de busca ativa escolar. Foi recomendado ao município que, no prazo de 20 dias, apresente ao Ministério Público relatório completo sobre as medidas adotadas para o enfrentamento da infrequência, abandono e evasão escolar, efetive ou regularize o uso da plataforma Busca Ativa Escolar do UNICEF, institua um comitê intersetorial
com participação das áreas sociais e comprove a existência de um fluxo integrado de atendimento aos casos identificados. O município também deverá encaminhar registros de reuniões e assegurar a notificação de alunos com baixa frequência ao Conselho Tutelar. A atuação do Ministério Público decorre de procedimento administrativo instaurado em novembro de 2025 para acompanhar as medidas de combate à evasão escolar. O Ministério Público fez sucessivas solicitações ao município que não apresentou respostas. Ainda segundo o promotor de justiça, também foi constatada a ausência de atividade na plataforma buscativa escolar por cerca de 209 dias, além da não adesão à estratégia em 2026, o que evidencia falhas na política educacional local. E não é de hoje que o Ministério Público está fazendo essas recomendações e notificações ao município de Ibitiara por causa dessa questão de evasão escolar. Não é de hoje. Acho que, se não me engano, desde o final do mês passado, como já diz aqui a própria matéria, que já tinham sido divulgadas diversas notícias desse caso aí, inclusive no próprio site do MP da Bahia, com relação ao município de Ibitiara, né? Situação preocupante, o Ministério Público mostrando aí muito atento e preocupado também com essa questão da evasão escolar, portanto, aí no município de Ibitiara, aqui mesmo do ladinho, né? Bem complicado, viu? Polícia Civil participa de campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Vitória da Conquista. Servidores da Polícia Civil da Bahia participaram na segunda-feira 18 da campanha municipal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes realizadas pela Prefeitura de Vitória da Conquista. A ação contou com a participação de integrantes do Núcleo da Criança e do Adolescente, vinculada à 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, de Vitória da Conquista, e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O evento marcou o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e reuniu representantes de instituições, autoridades e profissionais envolvidos na proteção dos direitos da infância e da adolescência na região. Muito bem, lá em Vitória da Conquista, né? Polícia Civil participando então deste tema tão importante. Tem o que, Samuel? Itapetinga investiga caso suspeito de meningite em aluno da rede municipal. As secretarias municipais de saúde e de educação de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, notificaram um caso suspeito de meningite envolvendo um aluno da rede municipal de ensino. O paciente, que não teve a identidade revelada, recebe atendimento médico em uma unidade de referência e o quadro segue sob investigação laboratorial. Na última sexta-feira, dia 15, a gestão municipal informou que o caso é tratado como meningite não especificada, aguardando o resultado definitivo via exame de PCR para identificar se o agente causador é viral ou bacteriano. As equipes da Vigilância em Saúde realizam o monitoramento dos contactantes e as medidas de bloqueio recomendadas pelo Ministério da Saúde. Apesar da notificação, a Secretaria de Saúde esclareceu que não há indicação técnica para a suspensão das aulas ou de atividades coletivas na unidade escolar. No caso sejam necessárias intervenções profiláticas, a comunicação será feita de forma direta aos responsáveis pelo grupo de convívio do aluno. Em nota, a Prefeitura reforçou a importância da imunização como principal ferramenta de prevenção. O município orienta que pais e responsáveis aproveitem o período para verificar a situação vacinal dos filhos das unidades básicas de saúde. As autoridades permanecem em monitoramento constante da situação. Muito bem, então tá aí, né? Fato este que está sendo acompanhado lá no município de Itapetinga. Vamos aguardar para ver se descarta ou se confirma realmente então essa situação, né? Esse caso aí lá em Itapetinga, caso de meningite, tá bom? Pessoal, vamos lá. Acidente entre carro e duas motos deixa um morto e um ferido em Caturama. Um motociclista morreu e outro ficou ferido após um acidente na BA-156 na zona rural de Caturama no fim da tarde do último domingo 17. A colisão ocorreu nas proximidades da entrada do povoado de Feira Nova e envolveu duas motocicletas e um Ford Fiesta Prata, placa JGH 2804. O motorista do automóvel admitiu à Polícia Militar ter consumido 5 latas de cerveja antes do impacto. A vítima fatal foi identificada como Valdir José Domingues, que conduzia uma Honda Bros placa PKX 7H69. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
O outro motociclista, Carlos Ivan Caires da Silva, que pilotava uma Honda CG Titan, placa DFC 0258, foi levado à unidade de saúde Populares e seu estado de saúde não foi divulgado. O condutor do Ford Fiesta relatou aos policiais que teve a visão ofuscada pelos faróis altos de um caminhão que seguia no sentido contrário, o que teria causado a colisão traseira contra as motos. Após a ocorrência, o motorista foi conduzido à delegacia territorial de Brumado, onde o caso é investigado. Os veículos envolvidos foram removidos para o pátio da Polícia Militar de Caturama. O corpo de Valdir José Domingues foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da ocorrência, tratando a confissão do condutor sobre a ingestão de bebida alcoólica como ponto central das investigações. Vai responder por crime, 2 crimes aí, né, ou mais, né? Talvez, porque já começa por embriaguez ao volante e também, portanto, já aí se envolvendo nessa colisão que matou esse rapaz. Deixou uma vítima morta e outra ferida, né? Admitiu que bebeu 5 latinhas, um copinho de cerveja já é proibido, né? Já não pode, já pega no teste do bafômetro e imagine 5 latinhas. Vai ser autuado aí pelos 2 crimes, acredito eu, né? Tanto por embriaguez ao volante, como também por crime de trânsito. Vamos aguardar aí para ver como que vai ser o andar dessa situação aí, portanto, desse acidente lá em Caturama. Idoso aguarda há 19 dias em Paramirim por vaga de hemodiálise na regulação da Bahia. Antônio Rosário Ribas, de 70 anos, aguarda há 19 dias por uma vaga de hemodiálise na rede pública de saúde da Bahia. O paciente, que está internado em uma unidade hospitalar em Paramirim, no sudoeste da Bahia, teve o quadro de saúde agravado por uma insuficiência renal e aguda e depende da transferência para um centro especializado para dar continuidade ao tratamento. De acordo com o site Blog Sudoeste, o idoso deu entrada na unidade no dia 30 de abril e foi transferido do Sistema Central Estadual de Regulação no dia 1º de maio. Segundo prontuários médicos, o paciente possui histórico de hipertensão, diabetes e cardiopatia, além também de ter passado por uma cirurgia de fêmur há cerca de um mês. Apesar da estabilidade clínica momentânea, a equipe médica ressalta a necessidade urgente do procedimento de diálise. A filha do paciente, Daiana Ribas, divulgou um vídeo nas redes sociais cobrando a agilidade do sistema estadual. Ela relata que a família enfrenta a angústia da espera prolongada e pede que o caso seja priorizado. Meu pai não é um protocolo, não é uma senha no sistema. Ele é uma vida que precisa de socorro, desabafou. A reportagem do blog informou também que entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para verificar a previsão de transferência e os motivos da demora na regulação do paciente, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O caso segue sob acompanhamento da equipe médica da unidade em Paramirim, enquanto a família aguarda a posição oficial da Central de Regulação. Mais um, né? Mais um. Por que eu tô falando mais um? Porque recentemente a gente trouxe um caso aqui de Igaporã, de um senhor também que estava aguardando transferência, não foi um rapaz e tal, aquela coisa toda, para uma cirurgia na pelve, entre outras coisas. Depois que repercutiu na região inteira, saiu a transferência, né? Inclusive teve até intervenção do promotor, né? Pois é, exatamente. Tinha uma decisão da justiça, né, pedindo aí a transferência com prazo, se não me engano, de 72 horas ou era 48 horas. Não sei, alguma coisa assim, que não foi atendida. É difícil de você entender toda essa situação, de você compreender toda essa situação. E agora, portanto, aí mais um, dessa vez em Paramirim, 19 dias. Aguardando e até agora nada, né? Até agora nada. Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, que não trabalha há 2 anos, ganhou 1.300.000 de salário. Gente. A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia, recebeu R$1.300.000 em salários desde o seu afastamento por suspeita de venda de sentenças em abril de 2024 no âmbito da Operação Faroeste. As informações foram divulgadas pelo Estadão. A defesa nega as acusações. Maria do Socorro teria recebido propinas do esquema, segundo a Procuradoria-Geral da República. Em abril, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, aceitou a denúncia contra a magistrada. De acordo com a publicação do Estadão, o Tribunal de Justiça da Bahia registrou média mensal de R$54.300 nos 24 meses de afastamento. Em abril, mês que se tornou ré, Maria do Socorro teve o maior contra-cheque desde o seu afastamento cautelar. A desembargadora recebeu R$104.000 líquidos
No acumulado deste ano, os pagamentos já somam R$267 mil. Em 2025, ela recebeu R$664 mil, ainda segundo divulgado pelo jornal. Segundo investigações, no caso em 2025, gente, ela recebeu R$664 mil, né? Segundo os dados divulgados. Segundo as investigações da Polícia Federal, a desembargadora integraria o núcleo principal da operação envolvendo acusações de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro ligadas à venda de decisões judiciais e disputas fundiárias no Oeste Baiano. Também viraram réus no processo Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a desembargadora simulou empréstimos com familiares no valor total de R$480 mil para ocultar pagamentos de propina de Adailton Maturino por meio de cheques de uma de suas empresas, além de outras acusações. Ao Estadão, a defesa de Maria do Socorro disse que não há comprovação de ilícitos. Os advogados também afirmam que a PGR apresentou fatos novos nas alegações finais que não contavam originalmente na denúncia. A defesa reafirma sua convicção na absoluta inocência da desembargadora, a qual, ao longo de toda a persecução penal, manteve conduta compatível com a legalidade, com a ética e com deveres inerentes ao exercício da magistratura, disseram aí os advogados. Após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas, realização de perícias e produção de prova documental, não se confirmou nenhuma das hipóteses aventadas pela acusação na denúncia, acrescentam aí os defensores. Ao contrário, o conjunto probatório produzido revelou-se incapaz de demonstrar de forma concreta e individualizada a prática de qualquer conduta criminosa atribuída à acusada, permanecendo no campo das conjecturas, né, e ilicitações, conjecturas e ilações, melhor dizendo, conjecturas e ilações, afirmaram aí, portanto, os advogados de defesa. Eu não sei quanto ela recebeu, mas recebeu. Mais de 1 milhão, segundo diz aí o Estadão, né? Segundo diz o Estadão, porque se eu não me engano, as defesas eles estão colocando aqui sobre a acusação dela lá, né? No sistema e tal, de grilagem de terras, entre outras coisas e tal, enfim, por aí vai. Sobre o dinheiro, meu amigo, mais de R$1 milhão. Mas quem tá quebrando o país é a galera que trabalha 44 horas igual um condenado para receber R$1.621. Um salário de miséria, de fome, né? Que não dá nem para comprar as coisas direito no mercado. Imagine quando fala de comprar remédio e outras coisas, pagar a conta de água, energia e por aí vai. Imagine só, meu irmão. Hein? 1 milhão e cacetada. 1.300.000. Imagine só. Isso aí é complicado, né? Mas são coisas que a gente vê Brasil afora, viu? São coisas que infelizmente a gente vê Brasil afora. É complicada a situação, viu? Aliás, coloca complicada nisso, né? É difícil. Receita Federal apreende R$120 mil em mercadorias em Vitória da Conquista. Uma operação da Receita Federal realizada na manhã de terça-feira 19 resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em R$120 mil em uma plataforma de comércio digital de Vitória da Conquista. A fiscalização teve como objetivo verificar a regularidade dos produtos comercializados no local. Durante a ação, auditores identificaram itens com indícios de irregularidades tributárias e ausência de documentação fiscal. Os materiais foram retidos e encaminhados para análise da Receita Federal, onde passarão por procedimentos administrativos. Caso as irregularidades sejam confirmadas, os responsáveis pelo estabelecimento poderão responder por infrações tributárias e aduaneiras. A Receita Federal informou que a operação faz parte de um cronograma permanente de combate à sonegação, ao descaminho e ao comércio irregular em todo o país. A identidade dos proprietários do estabelecimento fiscalizado não foi divulgada oficialmente até o momento. Então tá aí, né? Mas a Receita Federal de olho fazendo essa apreensão aí em Vitória da Conquista. R$120 mil, viu? Justiça condena ex-vice-diretor e determina perda de cargo público em Riacho de Santana. A Justiça da Bahia condenou um ex-vice-diretor escolar
por crimes relacionados ao favorecimento da exploração sexual de adolescentes e fornecimento de bebida alcoólica menor no município de Riacho de Santana. A sentença fixou a pena de 6 anos, 1 mês e 22 dias de prisão, em regime inicial semiaberto, além de determinar a perda do cargo público de professor exercido pelo condenado junto ao estado da Bahia. Conforme a decisão judicial, ele também atuava como professor no município. Na decisão, o magistrado destacou que o acusado utilizou a função ocupada dentro da instituição do ensino para se aproximar da vítima adolescente e também circunstância considerada agravante no processo. A justiça também fixou indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O juiz substituto determinou ainda que, após o trânsito em julgado da ação, a Secretaria de Educação da Bahia seja comunicada oficialmente para formalizar a perda do cargo público. No mesmo conjunto de processos, outra pessoa foi condenada por favorecimento da prostituição e exploração sexual de adolescentes. Conforme a sentença, a acusada atraía e induzia adolescentes a encontros com homens em troca de drogas, bebidas alcoólicas. Segundo os autos, depoimentos das vítimas indicaram que ela intermediava encontros e prometia a companhia das adolescentes a terceiros e também em troca de vantagens relacionadas ao consumo de álcool e entorpecentes. A pena aplicada foi de 11 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão. Em outra ação ligada ao caso, o proprietário de um bar foi absolvido da acusação em favorecimento da prostituição por insuficiência de provas quanto à participação direta nos atos de exploração sexual. No entanto, ele acabou condenado pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena fixada para o comerciante foi de 2 anos e 8 meses de detenção, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos. Conforme a sentença, ficou comprovado que adolescentes frequentavam o estabelecimento e consumiam bebidas alcoólicas sem fiscalização adequada. As decisões judiciais também rejeitaram argumentos apresentados pela defesa, que alegava perseguição e irregularidades na investigação, nulidades processuais e ausência de provas. Segundo a justiça, o conjunto probatório foi apresentado suficiente para fundamentar as condenações, Luiz Brito. O conjunto probatório apresentado foi suficiente para fundamentar as condenações, segundo aí, portanto, né, a justiça. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria aqui, né, que em outra ação ligada a esse caso aí, envolvendo esse adolescente, né, esse professor lá em Riacho de Santana, o proprietário de um bar foi absolvido da acusação de favorecimento da prostituição por insuficiência de provas quanto à participação direta nos atos de exploração sexual. No entanto, ele foi absolvido nesse caso aí de exploração sexual. Acabou condenado pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Aí você me pergunta, sim, Luiz Brito, ele vai ficar preso? Não. Porque a pena fixada para o comerciante foi de 2 anos e 8 meses de detenção, porém, foi substituída pelas penas restritivas de direitos. Aí aquela situação, né? Tem que estar em casa às 7 da manhã, se for viajar para outro estado tem que comunicar a justiça, não sei o que e tal, mas não fica preso. Eu não vou nem comentar porque eu não tenho advogado para me defender aqui. Então deixa quieto. Agora 1h23, já errando até a hora aqui, ó. Pessoal, deixa eu falar rapidinho aqui que o exame toxicológico passou a ser exigido para tirar CNH A e B em todo o país, tá bom? A Secretaria Nacional de Trânsito, a Sinatran, determinou que os Detrans de todo o país passem a exigir exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação das categorias A, motocicletas, e B, para automóveis, né? No caso, a medida formalizada na última sexta-feira 15 deve ser aplicada imediatamente pelos órgãos estaduais, incluindo na Bahia, para emissão de permissão para dirigir a PPD. O exame, que já era obrigatório para motoristas profissionais das categorias C, D e E desde 2015, agora integra a lista de exigências para novos condutores. O teste utiliza amostras de cabelo, pelos ou unhas para identificar o consumo de substâncias psicoativas, né? Psicoativas em um período de 90 a 180 dias. O resultado negativo será verificado pelos departamentos de trânsito no sistema RENASH antes da liberação do documento.
A decisão busca padronizar os procedimentos nacionais, enquanto novas regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, não são publicadas. A exigência do teste para a categoria A e B foi incluída no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei número 15.153/2025, aprovada no final do ano passado. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Toxicologia indicou que 86% dos entrevistados apoiam a medida como forma de aumentar a segurança viária. Não tenho dúvida disso, né? Na prática, o que para entender melhor aí, o que o aluno precisa saber sobre esse exame? Precisa saber que para poder dirigir não adianta ingerir bebida alcoólica, droga ou qualquer coisa do tipo, e principalmente, primeira habilitação vai tirar, já sabe, né? Tem que ficar atento, porque se ingeriu qualquer tipo de droga, qual o período de tempo que o candidato poderia ficar sem beber para fazer esse exame? Não sei, não faço ideia, né? Mas está aqui mostrando aqui que é num período de 90 a 180 dias. 90 a 180 dias, ou seja, é um tempinho bom. Tá bom, pessoal? Beleza? Com essa nós vamos aqui encerrando por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo sempre a sua companhia, sintonia e audiência. Mais informações é só entrar lá no nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Tenham todos uma excelente tarde, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde, Luiz. Amigos ouvintes, eu volto depois do intervalo com o programa Coquetel Radical. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.